Boa tarde a todos. Penso que podemos começar aqui, então, a nossa audição. Esta audição é a petição número 58, pela dignidade da enfermagem, pela transparência do Acordo Coletivo de Trabalho ACT e pela defesa do Serviço Nacional de Saúde SNS. Temos connosco o enfermeiro Carlos Sampaio. Esta petição conta atualmente com dados atualizados de 16.679 assinaturas. E temos aqui uma grelha de tempos em que temos, cada grupo parlamentar tem 10 minutos para introduzir e fazer uma apresentação, e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e no final responde a tudo em conjunto, às questões que tiverem, tem 10 minutos depois para responder a todos. Portanto, passo-lhe a palavra. Senhora Deputada, Relatora, senhores e senhoras deputados, agradeço a oportunidade desta audição no âmbito da petição 5817, primeira, subscrita por 16.679 cidadãos em apenas 30 dias. Este número não é simbólico, é um sinal claro de preocupação social organizada sobre a forma como está a ser negociado o Acordo Coletivo de Trabalho da Enfermagem. Esta audição é necessária porque a ACT tem um impacto direto na segurança dos cuidados e na sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Não estamos aqui para repetir a petição, estamos aqui para enquadrar politicamente decisões, ligar causas a consequências e exigir responsabilidades institucionais claras. Esta petição não nasce de uma reivindicação cooperativa, nasce de uma preocupação transversal, que é a segurança do doente e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Está sustentada em evidências científicas, dados da OCDE, estudos nacionais e relatórios internacionais. O que está em causa não é apenas o futuro laboral dos enfermeiros, é a qualidade clínica e a segurança assistencial. Quando uma profissão nuclear do Serviço Nacional de Saúde alerta para riscos estruturais, isto exige resposta política. A transparência do ACT é um acordo coletivo de trabalho com 42 cláusulas, com impacto nacional na maior profissão de Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser negociada sem transparência pública. À data, apenas uma parte muito limitada das cláusulas é reconhecida, o que impede o escrutínio técnico, profissional e político do acordo. Esta opacidade fragiliza a confiança no processo negocial e retira à Assembleia da República a capacidade de fiscalização efetiva. As cláusulas conhecidas permitem jornadas prolongadas, horários imprevisíveis e desregulação do descanso. Isto não resolve a falta de enfermeiros, produz exaustão. E a evidência científica é clara. Exaustão produz erro clínico, aumento de infecções, quedas, eventos adversos e mortalidade evitável. Aqui liga-se a primeira causa à primeira consequência. Más regras laborais traduzem-se a um risco clínico. O impacto real na carga do horário. Este lei transforma as cláusulas abstratas numa realidade concreta. Com 200 horas de banco de horas e cerca de 141 horas anuais de passagem de turno não pagas, o enfermeiro passa de 35 horas semanais para 42 horas e meia horas reais. Isto é um aumento encapotado da carga laboral horária, sem assumir politicamente que se está a alterar um regime das 35 horas semanais. Não é flexibilidade, é sobrecarga estrutural. Se isto juntarmos as 150 horas extraordinárias anuais previstas, o tempo médio aproxima-se das 45 horas semanais. Estamos a falar mais 10 horas por semana face ao regime legal. Isto tem que ser dito com clareza. Esta opção transfere para os enfermeiros, para os profissionais neste caso, o custo de falta de planeamento do sistema.
E essa é uma decisão política. A passagem de turno não é um detalhe administrativo, é um ato clínico crítico. A Organização Mundial de Saúde identifica falhas nestas transições como causa relevante de eventos adversos graves. Não reconhecer este tempo como trabalho efetivo significa normalizar o trabalho clínico gratuito e aumentar o risco para o doente. Aqui, novamente, a causa é clara e a consequência também. A falta e a saída de enfermeiros. Portugal tem hoje um déficit estrutural de 14 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Portugal tem apenas 7,4 enfermeiros por cada 1.000 habitantes, abaixo da média da OCDE, que é 9,2 por cada 1.000 habitantes. O Serviço Nacional de Saúde tem 3,4 camas hospitalares, enquanto que a OCDE tem 4,3 camas por cada 1.000 habitantes. Mais de 15 mil enfermeiros emigraram desde 2015. Ultimamente, o nosso bastonário tem sido muito proasivo e tem posto também nas suas redes sociais, e esta é dada dele. A Ordem dos Enfermeiros recebeu, durante o ano de 2023, 1.689 pedidos de declaração para efeitos de imigração, o que constitui, em proporção, cerca de 60% dos 2.916 enfermeiros inscritos neste ano. Isto quer dizer que metade dos recém-licenciados têm documentos para emigrar. Quando um país forma para exportar, o problema já não é individual, é político e da governação do Serviço Nacional de Saúde. Agravar condições de trabalho num contexto de escassez é acelerar a saída. Na nossa petição também tivemos o cuidado de colocar o risco e a penosidade. Nós sabemos que há muito pouco tempo veio aqui uma petição sobre o risco e foi chumbada, mas acho que nós temos que aqui definir muito bem o que é risco e a penosidade. E neste momento, além dos enfermeiros estarem em risco permanentemente, também tem uma grande penosidade do seu cotidiano e do seu trabalho. O próprio Estado reconheceu regimes especiais de reforma antecipada sem critérios objetivos claros. A enfermagem cumpre diariamente risco e penosidade. O risco biológico, da violência, decisões críticas, mas tem uma penosidade grande entre turnos, noites, desgaste acumulado, não ter fins de semana, não ter os natais que todas as pessoas têm, e etc, etc. Todos vocês sabem melhor que eu qual é a vida de um enfermeiro que, por exemplo, trabalha por turnos. Manter a enfermagem fora desse regime não é uma falha técnica, é uma opção política e consciente. Valorização e retenção. Salários e carreiras não são prémios, são instrumentos de retenção. O Estado português investe na formação e qualificação dos enfermeiros, mas o Serviço Nacional de Saúde não consegue retê-los. O resultado é simples. Portugal forma, outros países beneficiam. Esta falha de retenção tem custos económicos, sociais e clínicos, pagos pelo cidadão através de serviços mais frágeis, equipas instáveis e maior risco assistencial. Formação sem exploração, também foi um dos 7 pontos que nós pusemos na nossa petição, que é em relação ao internato da especialização em enfermagem. É em si uma boa iniciativa e necessária para a qualificação do Serviço Nacional de Saúde. Está fora de questão que realmente a especialização em enfermagem, o Serviço Nacional de Saúde só ganha com a especialização em enfermagem. O problema surge quando a especialização é empurrada fora da hora do trabalho laboral. A formação especializada em enfermagem inclui, em média, cerca de 400 horas de estágio clínico, muitas vezes realizadas acrescidas das 35 horas semanais do trabalho, sem tempo protegido, sem reconhecimento imediato da carreira. Isto não é investimento, é uma sobrecarga. A formação tem que ser tempo de trabalho reconhecido, protegido, integrado no horário, com efeitos claros
na carreira profissional. Fora do horário é um desgaste e risco. Dentro do horário é um investimento. Estes 7 pontos não são uma reivindicação sectorial, são condições mínimas para proteger os doentes, estabilizar equipas e garantir segurança clínica. Por isso, esta petição tem pedido a esta Comissão 3 compromissos claros, que é a fiscalização efetiva do processo negocial. Vocês perceberam, das 42 cláusulas da ACT, nós só sabemos 5 ou 6, não sabemos mais nenhuma, e porque houve podemos chamar uma fuga de informação de um dos sindicatos, não fazemos mínima meia, o que é que são as outras 35 cláusulas, ou 37, que nos preocupa. Tem-se feito várias tentativas para conseguirmos ter acesso ao resto das cláusulas e desconhecemos. Se a gente só sabe estas e já nos preocupa, estamos com muito medo que realmente as outras, o que é que serão? A transparência total das cláusulas, acho que esta petição e quem assinou esta petição também foram muitos utentes do Serviço Nacional de Saúde e leram esta petição e perceberam que nós estamos a ser vítimas de um acordo laboral em que, para a maioria das pessoas, é insensato as 42 cláusulas não estarem públicas, porque nem quem é sindicalizado neste momento tem acesso às cláusulas, para aquilo que nos apercebemos só tem os sindicatos e alguns membros, algumas comissões, e realmente isso preocupa-nos, então queríamos a transparência total das cláusulas. E a defesa do Serviço Nacional de Saúde, acima de qualquer lógica de contenção de custos a custos profissionais. O que é que nós estamos por aqui? Eu tentei passar com aquelas horas que realmente nós temos falta de 14 mil enfermeiros. Este encomputamento das 42 horas e meia a passar para 45 horas, no nosso entender, achamos que estamos a resolver a falta destes 14, 15 mil enfermeiros que estão em falta no Serviço Nacional de Saúde. E se realmente é verdade, se cada enfermeiro que pede no Serviço Nacional de Saúde fizer mais 10 horas, o problema dos 14 mil enfermeiros está resolvido. Mas isto vai ser à custa de quê? Depois, outra coisa que a gente também acha estranho, porque temos a gente, terminar. muito rapidamente, é que a gente baseou-se em dados científicos, baseou-se muito da ordem dos enfermeiros e muitas coisas que está aqui, o nosso bastonário defende com unhas e dentes, nas suas redes sociais, e aí já o elogio pessoalmente que o faz, e realmente só tem isso, sem enfermeiros no nosso Serviço Nacional de Saúde, sem segurança não há cuidados, e sem transparência não há democracia.